Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero comentar algo a respeito da paciência do apóstolo Paulo para com os judeus em Roma. Eu gosto sempre de lembrar, e isso não é comum, não se ouve, as igrejas não comentam isso, os livros normalmente não trazem isso, mas eu gosto sempre de lembrar. A vida de Paulo não estagnou espiritualmente como muitos ministros. Eles começaram bem, se animaram e depois se acomodaram com o emprego, recebendo o salário da igreja até se aposentarem. Eles se acomodam e continuam na mesmice. O apóstolo Paulo não vivia do evangelho, não recebia salário, recebia ofertas assim esporádicas, mas não recebia salário e não se acomodava, pelo contrário, ele se renovava querendo crescer e Deus fazia com que ele crescesse. Se nós examinarmos o ministério do apóstolo Paulo junto com Barnabé, inicialmente Paulo pregou, testemunhou com muita veemência. Certamente pessoas foram tocadas por Deus, mas ele não conseguiu aglutinar ninguém. Foi aos cristãos judeus e não foi bem recebido por eles. Com medo de uma nova perseguição em Jerusalém, os líderes da igreja em Jerusalém mandaram Paulo de volta para a cidade natal dele, Tarso. E lá ele ficou talvez uns 10 anos por aí, assim, não conseguindo fazer muita coisa. Claro que ele tentou, pregou e viveu para o Senhor, se aprofundou no conhecimento de Deus, mas não conseguiu liderar nada, até que o Barnabé, de pertinho dali, da cidade de Antioquia, na Síria, foi chamar Paulo, o Saulo ainda, e o transformou em um obreiro. Paulo começou a liderar pessoas, dali o Senhor os chamou para a obra missionária e eles começaram primeiro pelas igrejas da Galácia, que não são chamadas no livro de Atos da Galácia, mas aquelas igrejas testemunharam o início do ministério de Paulo. Antioquia da Pisídia, Lissa, Icônio, Derbe, aquelas cidades que depois são englobadas por Paulo na carta aos Gálatas, representaram o início do ministério de Paulo. Muito fraquinho. Muita gente se converteu, mas a igreja não conseguiu evoluir muito. Paulo ainda estava como que no início do ministério dele. Depois ele foi para outros lugares e na Macedônia estabeleceu igrejas mais firmes em Filipos e Tessalônica. Depois ele foi para Atenas, não conseguiu muita coisa porque estava sozinho, mas em Corinto, perto de Atenas, ele se estabeleceu, ficou 1 ano e meio lá e a igreja cresceu muito. Graças a Deus não há menção do número de pessoas, mas certamente muitos milhares se converteram e formaram a igreja em Corinto, que se reunia nas casas. Paulo orientou e ensinou, discipulou aquela gente. O ministério dele avançou. Depois ele foi para Éfeso, onde ele ficou mais de 3 anos e ali o ministério cresceu e evoluiu. Ele fez discípulos que faziam discípulos que abriam igrejas. Esse é o projeto de Deus para alguém. Você hoje se converte e fica firme, você fala de Jesus, você leva outras pessoas ao Senhor, evangeliza, depois você discipula essas pessoas e depois agrega essas pessoas em uma célula, em corpo, para serem igreja. Paulo em Éfeso discipulava pessoas, preparava-os como obreiros para irem para outras cidades, evangelizarem e abrirem igrejas. E isso é muito interessante. Toda a Ásia Menor foi atingida através do evangelho sem que Paulo saísse de Éfeso. Foi talvez um grande momento na vida ministerial de Paulo. Aí ele é preso e vai finalmente para Roma. Quase 6 anos
de cadeia são reportados ali. Mas quando ele chega em Roma, 3 anos e meio para 4 anos de cadeia, ele preso chega a Roma, depois daquela grande experiência da viagem e do naufrágio, em que ele ficou conhecido, a sua fé foi fortalecida, ele já não estava na companhia de muitos dos discípulos. E quando chegou a Roma, ele foi morar uma prisão domiciliar, foi morar por conta própria, alugou uma casa e tinha um soldado que tomava conta dele. Ele teve toda a liberdade de viver o evangelho, pregar o evangelho e reunir pessoas em Roma. Eu quero ler um pouquinho do que a Bíblia descreve quando ele chegou em Roma. Havendo marcado um dia, isso está em Atos 28, os judeus vieram em grande número ao encontro de Paulo, na sua própria residência. Desde a manhã até a tarde, ele fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadir, convencer os judeus a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Interessante, não adianta a gente querer tentar convencer, é o Espírito Santo quem convence. Mas Paulo fez a sua parte. Ele tinha um amor especial para com os judeus, embora tenha apanhado dos judeus a vida inteira praticamente. Mas ele tinha esse cuidado de primeiro dar oportunidade aos judeus, que vieram em Roma em grande número. Não que eles tivessem sede pela verdade, eles estavam, na verdade, movidos por curiosidade e foram lá para saber o que Paulo pregava. Isso está dito aqui, eles disseram para ele, o cidadão, o Paulo, o companheiro, o irmão, não veio carta nenhuma a seu respeito, mas nós sabemos que a seita a qual você pertence é contestada no mundo todo. E então nós gostaríamos de ouvir o que você pensa. Foram então com esse espírito ouvir. Paulo passou um dia inteiro explicando as bases do evangelho no Antigo Testamento, porque os judeus só aceitavam o Antigo Testamento. E o Novo Testamento não estava escrito ainda. E Paulo tentou convencê-los. Alguns ficaram persuadidos, mas outros não. E então eles foram embora e Paulo, o jeito dele assim intempestivo, e já falou, olha, o Espírito Santo já disse a respeito de você, está escrito na Bíblia, vocês vão ouvir, não vão entender, e o coração desse povo está endurecido, e fecharam os olhos para que não vejam, não se convertam e sejam curados pelo Senhor. Então tomem conhecimento de que essa salvação é enviada aos gentios e eles ouvirão. Bom, isso aí é a mesma coisa que dizer um palavrão para um judeu. Dizer que o evangelho de Deus agora é para os gentios, isso aí é ofender os judeus. E Paulo ofendeu. Eles partiram tendo uma grande contenda entre si e, por certo, alguns creram. Dentre os judeus eram sempre poucos os que criam, mas Paulo estava convicto de que a sua missão foi completada para com os judeus, agora ele iria para os gentios. Bem, o livro de Atos termina logo a seguir, e nós ficamos curiosos, ansiosos por conhecer o que veio depois, e a Bíblia não traz. A gente ajunta um pedacinho aqui, um pedacinho ali, mas não dá para ter uma ideia do grande momento do ministério do apóstolo Paulo, que foi em Roma. Foi o evangelho que se espalhou pelo mundo. Não foi de Éfeso, não foi de Corinto, não foi de Jerusalém, não foi de Antioquia, não foi de Tarso. O evangelho que se espalhou pelo mundo foi de Roma. O grande momento de Paulo não está descrito na Bíblia. Na eternidade, nós vamos saber, foi de Roma. E começou assim. Eu quero lembrar a você, meu irmão, se você começou uma obra difícil, pouca gente, dificuldades vieram, não se desanime. Pode esse ser o início do grande momento na sua vida, no ministério que Deus tem para você. Se você pregou o evangelho e alguém não creu,
Não fique triste por isso, não. Parta para frente, fale para outros, porque Deus tem portas muito maravilhosas para abrir para você. Não se deixe influenciar por algum aspecto negativo que tenha já acontecido no início. Pense nisso, Deus é poderoso para fazer coisas maravilhosas acontecerem para frente, se você perseverar. Se você se acomodar e desanimar, não vai ter nada para frente. Entenda isso que aconteceu com Paulo. Ele estava no limiar do grande momento ministerial dele, que seria em Roma, do qual não temos muita informação, mas os resultados mostram que aquele foi o grande momento da vida de Paulo. Que você se prepare. Deus tem grandes momentos para a sua vida, mas agora pode ser que dureza esteja experimentando, mas não desanime, persevere. Se você perseverar, vai ter grandes vitórias daqui por diante. Nós vivemos o grande momento da humanidade, às vésperas da volta de Jesus. Não queira perder esses momentos.